Só quem vai falar é que vai ficar com o microfone aberto, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a Edith. Edith, fala um pouquinho de você, por favor. Olá, gente. Sou Edith, sou Tamogi, Minas Gerais. Sou costureira e sou tem um pouco de insegurança, às vezes assim, tem um pouco não, tenho muita insegurança, tenho medo, tenho pavor de dirigir às vezes não, sei, né? Só pego no carro, no último caso mesmo, entendeu? Troca de marcha, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, assim, eu estou no curso para exatamente ter o medo mesmo. Apareceu um ar aqui que eu não sei de onde apareceu. É Aracimar. Você está em qual módulo? Você está em qual aula? Já assistiu qual aula? Ixi, agora eu esqueci. Esse final de semana foi uma correria tão grande que eu não consegui assistir. Aquele módulo novo que você colocou no Pano, se eu não me engano. Tá. Acho que foi a última que eu assisti. Mas você vê que quem está fazendo mesmo, assistindo, né, está fazendo os treinamentos, consegue eliminar. Então, é só você fazer, tá? No seu tempo, eu sempre falo isso, gente. Não, certinho, não, eu segui várias vezes. Só estou evoluindo. Beleza. Não tem tempo para fazer o curso, tá? Não tem prazo, vocês vão fazer quando puder, no tempo de vocês, tá bom? O importante é que vocês consigam ter resultado, é o mais importante. O resto, o tempo é o de menos, tá bom? Deixa eu fechar agora. Certinho. Estou amando o curso, você pessoa assim, genial. Legal, muito bom. Vamos ouvir a Marina. Vamos ouvir a Marina. Desbloqueia aí, Marina, por favor, seu... Deixa eu ver aqui quem está falando. A Kátia. Agora dá para ouvir? Sim, pode falar. Estamos ouvindo. Então, eu me chamo Marina, tenho 58 anos, sou costureira e sempre tive vontade de aprender a dirigir, mas sempre tive medo. Sim. Aí, 2 anos atrás, eu tirei minha habilitação, né, a minha carteira, e não peguei no carro até hoje. Então, eu tenho muito medo, tenho pavor. Uma vez eu fui com meu marido, né? Só que aí ele fica falando assim, você aprendeu o quê? Não sei o quê. Tudo que ele fica questionando. Sim. Aí um dia eu peguei e falei, não quero mais aprender. Vou voltar. Você assistiu a minha live que eu falo sobre os decretos? Assisti. Foi tudo. Tira esse decreto aí, pelo amor de Deus. Isso não está assim, não está ajudando. Como que se diz? No começo, antes de eu começar, né? Aí agora eu tô com a mente mais aberta. Tô assim, depois que comecei a ver você falando, me deu assim, mais segurança e mais coragem para mim ir para frente. Que bom, que bom. Você tá mais ou menos em que vídeo no curso? Hoje eu assisti aquele da tabela. Tabela Hawkins, da energia. Isso, da tabela, isso, da energia. Legal, muito bom, muito bom. É isso aí, obrigada. Vou fechar de novo. Quem quer falar agora? A Vera Lúcia tá sem som e sem imagem. Eunice, como vai? Eunice, infelizmente, a internet dela não ajuda. Tá conseguindo falar, Eunice? Não. Pode falar, Marisa? Consegue falar? Oi, Cléia, boa noite. Vanilda, consegue falar? Pode esquecer. Sim. Pode falar, então. Espera aí. Eu sou Vanilda. Sim. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, pode falar. Eu sou Vanilda, sou de Lusiânia, Goiás.
em torno de Brasília, bem pertinho de Brasília, e eu tenho 64 anos. Dirigi há muitos anos com os meus filhos, todos pequenos, os filhos pequenos. Dirigi bastante anos, mas eu tive um problema cardíaco, que eu fiquei internada e tive um bloqueio muito grande ao dirigir, porque eu pensei assim, eu vou pegar o carro e vou bater e vou matar os meus filhos, vou morrer. Então, depois que eu tive esse problema cardíaco, deu esse bloqueio na direção. Não consigo mais dirigir. E aí o meu medo é, eu moro em uma área rural, e o meu medo é quando vem um caminhão, em ultrapassar, em ficar imprensada em meio a um caminhão. Então, é esse o meu problema. Uma dúvida também que eu queria tirar com você, Olívia, é porque eu já estou pegando no carro, mas sempre, toda a vida que eu dirigi, eu sempre dirijo descalço, para eu sentir o pedal. E eu queria saber se isso é normal ou se é algum bloqueio, alguma coisa. Guarda aí a pergunta, tá? Vou só ouvir mais umas 2 pessoas, a gente já começa. As perguntas hoje estão excelentes, a gente vai ter uma aula sensacional, gente. Todas as perguntas que vocês fizeram são muito, muito importantes. São perguntas que realmente vão fazer a diferença. Vocês saberem as respostas vão fazer a diferença na vida de vocês, na direção de vocês. Todas, tá? Então, por favor, não tenham medo de perguntar, não tenham vergonha, perguntem mesmo. Essa aula é para tirar dúvida, aproveitem. Aula ao vivo para tirar dúvida. Isso aqui é o maior bônus do curso, na verdade, tá? Que eu vou ouvir mais agora? A Cléria. A Cléria entrou também há pouco tempo. Consegue falar, Cléria? Ou a Maísa Sodré também, que entrou ontem, se conseguir falar. Alguém consegue? Está difícil hoje, hein? Deixa eu ver quem mais. Aracimar, consegue falar, Aracimar? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Consegui agora entrar, agora há pouco, também não estava indo, mas agora deu certo. Que bom. Fala um pouquinho de como você está vivendo o Tudo curso bem? aí. Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Oi? Parou de novo. A internet me mata. Bom, vou começar com a dúvida da Vanilda, né? É o seguinte, é normal dirigir descalça? É normal, tá? Na verdade, é comum, não é? Não. Existe uma diferença entre comum e normal, tá? O comum é o que todo mundo faz, o normal é o que deveria ser, tá bom? Então, é normal ser feliz? É comum ser triste? É também, sabe? Mas não é normal ser triste, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Pode dirigir descalça? Pode, só que não é o ideal. Se você acostuma a fazer uma coisa só de um jeito, daquele jeito, você sempre vai fazer daquele jeito. Isso qualquer coisa, tá? Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: do jeito que você faz qualquer coisa, você faz tudo, tá? Então, por isso que se você é insegura para dirigir, é porque você é insegura em outras coisas. Você não é insegura só para dirigir, geralmente, né? Ou vergonha, ou qualquer outra coisa. Então, o meu conselho, ou a minha sugestão, é que você experimente aos poucos ir usando uma sapatilha, um sapatinho mais confortável, mas bem devagar, sabe? Bem light, assim. Dá uma voltinha com ele, entendeu? Vai se habituando com o sapato, tá? Porque isso que você pensa, assim, eu só consigo dirigir descalça porque eu sinto o pedal, é uma crença. É uma crença. Eu dirijo até de salto alto, se eu usasse, né? Eu não uso, mas não tem problema, porque a gente dirige de qualquer jeito, tá? É só você não pôr limites. Vocês não podem pôr limites na direção de vocês. Eu só vou até tal lugar, eu só faço... Toda vez que você fala isso, você já está limitando, tá? Então, toda vez que você fala assim, eu só faço tal coisa, você imediatamente já pensa em fazer diferente, que é para você quebrar isso e você ampliar as suas possibilidades. Porque nós não somos limitados em nada. Não existe nada que nos limite a não ser a nossa própria mente. Tá bom? Então, toda vez que vocês disserem, eu só, imediatamente
já fala assim, cancela esse pensamento e já põe um outro, eu posso qualquer coisa, basta eu querer e basta eu começar a fazer. É assim que funciona, porque tudo é hábito também. Nós somos seres de hábitos. Então, a gente muda os hábitos, tá? A gente tem um hábito de dirigir descalça. Cria o hábito de dirigir calçada, sabe? É uma questão de hábito, entendeu? A partir do momento que você tira essa crença da sua boca, principalmente, e depois do seu pensamento. No vídeo sobre a linguagem, eu falo isso, que a gente começa a libertar primeiro a língua, tá? Primeiro a boca, primeiro a fala, né? A linguagem, depois o pensamento. Tudo bem? Com relação à estrada, gente, presta muita atenção no que eu vou falar sobre a estrada agora, porque é muito importante vocês saberem isso. Para quem vai dirigir, é fundamental que vocês aprendam como se portar na estrada. Veja bem, não é para agora, para todo mundo, tá? Mas vocês já vão ficar sabendo. Assim que vocês estiverem dirigindo, já ouviu a instrução, né? Existe a lei dos 2 segundos, a regra dos 2 segundos, na verdade, não é lei, é uma regra. Isso aí, inclusive, é ensinado no curso teórico da autoescola, que eu dei aula há 4 anos no curso teórico, na aula de legislação e mecânica básica. Então, isso aí eu ensinava na aula de legislação. Ele diz o seguinte, se você tem que estar a 2 segundos de distância do carro da frente. Ou seja, você passa por uma árvore, você pega um ponto na estrada qualquer, tá? Marca aquele ponto. Aí você vê o carro da frente passar, 2 segundos é muito fácil de contar, né, gente? 1, 2, né? Não tem muito o que saber de fazer, não tem muito o que errar nessa regra, só contar 1, 2. Aí você conta, você vê, por exemplo, o carro da frente passar perto de um poste, por exemplo. Aí, se ele passou lá, você conta 1. A hora que você passar por ele, você vai contar 2, tá? Se você passar muito antes de você contar 2, é porque está muito colado, tá? Essa é a primeira regra. Segunda coisa, mantenha a maior distância possível do carro da frente em rodovia. Gente, não tem distância mínima, máxima para rodovia, desculpa, não tem distância máxima. Quanto mais distante você estiver do carro da frente, melhor, porque o que acontece? Na rodovia, a gente está numa velocidade maior, na verdade, a gente está no mínimo a 60 por hora. Por quê? Porque a velocidade mínima de qualquer rua é igual à metade da máxima. Isso é regra também. Existe a velocidade máxima em toda a rua? Existe. Existe a mínima? Existe, tá? Como é a mínima? É a metade da máxima. Isso é lei, é regra de trânsito, tá bom? Aliás, eu estava pensando essa semana, se vocês conseguirem dar uma olhadinha nas regras de trânsito, né, no código de trânsito, coisa que vocês viram lá quando fizeram a autoescola e ninguém dá importância, é muito importante dar uma olhada nessas regras, porque vocês vão dirigir, vocês têm que conhecer um pouco de regra, concorda comigo? Que tem que conhecer as leis de trânsito? Então, quem puder, já vai pegando, com certeza tem na internet hoje em dia, né? Dá uma olhadinha nas leis, nas regras, principalmente de legislação, principalmente na aula de legislação, as regras de legislação. O resto não é tão importante, tá? Mas legislação é básico, vocês têm que aprender placas, tem que aprender essas regras, por exemplo, de ultrapassagem, por exemplo, de fazer a conversão, né? Virar à esquerda ou direita, como é que a gente faz, sabe? Teria que ser uma aula só de legislação aqui, né? Porque tem muita coisa, mas vão olhando isso aí, tá bom? Então, na rodovia, a velocidade mínima, por exemplo, se a rodovia tem 80, a velocidade máxima é 80 por hora, você não pode de jeito nenhum, porque é infração, andar a menos que 40. Mas você pode andar a 40? Pode, tá? Porque é a mínima. Você só não pode andar menos, assim como não pode andar mais. A velocidade da via máxima é 110. Você não pode andar a menos que 55 km por hora. Não pode, tá? Então, geralmente a gente anda a 60 por hora. Se vocês andarem a 60 por hora numa rodovia, tá bom?
tá excelente, tá excelente. Não precisa mais que isso, tá bom? No início, tá? Porque você está dentro da velocidade mínima e é uma velocidade que no início você consegue controlar bem o carro, né? Só que você só vai atingir essa velocidade, obviamente, depois de um tempo que você estiver dirigindo, depois que você dominar a segunda, a terceira, a quarta, não é? E ninguém começa a dirigir pela quarta. Então, demora um tempo para você chegar nisso. Então, você vai se adaptando com a velocidade aos poucos, né? Trocando marcha, até você chegar lá. Então, a uma velocidade de 60 por hora, você precisa de, no mínimo, uns 20 metros para conseguir parar o carro. Tá? Ele não para imediatamente. Quanto maior a velocidade, mais tempo o carro demora para parar. Então, você não pode estar grudado no carro da frente, porque você não vai ter tempo de parar. Por que acontecem as colisões traseiras, as batidas? Porque as pessoas andam colado. Entendeu? Eu gosto muito de uma frasezinha, uma brincadeirinha que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar aula, e eu sempre repito isso para as minhas alunas. A gente não é chiclete para andar colado, tá? Não tem que andar colado no carro da frente, em hipótese nenhuma. Nem quando para no semáforo, nem quando está dirigindo. Está sempre com distância suficiente para você não se apavorar, não ter problema de frear o carro, de parar o carro, tá bom? Então, sempre manter essa distância. Beleza. Outra coisa muito importante na hora de ultrapassar. Eu sempre ensino o seguinte, principalmente caminhão, tá, gente? Principalmente caminhão. Primeira coisa que você vai fazer quando você for ultrapassar, quando você decidir ultrapassar. Você vai dar seta primeiro para a esquerda, né? Primeira coisa é dar seta para a esquerda, ou seja, você vai avisar que você vai fazer uma manobra, tá? Segunda coisa, vai olhar no retrovisor para ver se para onde você vai, não onde você está, porque o erro das pessoas é achar que assim, tem carro atrás de mim, então eu não posso ultrapassar. Não interessa o carro atrás de você. Interessa para onde você vai. Se tem carro passando na faixa, para onde você vai. Isso eu estou falando com mão única, tá, gente? Mão dupla é pior ainda, né? Eu vou falar depois, tá? Ou seja, duas faixas no mesmo sentido, tá? Mão única. Então, você olha no retrovisor, vê se na faixa para onde você pretende ir, está vindo alguém. Se não estiver vindo ninguém, aí você sai, tá? Agora, para ultrapassar caminhão, principalmente, você não vai sair de trás dele e vai simplesmente ultrapassar ele e pronto. Não é assim que acontece. Você vai sair de trás dele, até porque você não tem visão do que tem na frente, né? Porque o caminhão tampa a visão. Você vai sair de trás dele e você vai ficar do lado dele durante uns 2 segundos também, tá? Você vai esperar, vai olhar para a roda da frente do caminhão e vai ver se ele fez algum movimento na intenção também de sair da faixa dele e ir para outra. E é para a roda da frente do caminhão que vocês vão olhar, entendeu? Por quê? Porque só a roda da frente do carro é que mexe. Olha que interessante. Eu sei que a maioria não sabe disso. A maioria das minhas alunas, quando eu pergunto isso, não sabe disso. Entendeu? Então, a maioria... Até o pessoal fica me chamando aqui, eu fico com a concentração. A regra mais importante é essa, é você sair de trás do caminhão e aguardar do lado, sem ultrapassar, olhando para a roda da frente do caminhão. Se ele não fizer nenhum movimento, não der seta, não virar a roda, porque às vezes ele vira antes de dar seta, aí você acelera e vai, tá? E outra coisa que dá para você perceber, se você está do lado do caminhão, do lado atrás dele, tá? Não é do lado dele mesmo, é atrás dele, mas do lado, né? Na faixa do lado. Se tem algum caminhão na frente que está mais lento do que ele, que ele vai precisar ultrapassar. Entendeu? Se não tiver ninguém na frente dele, ele também não tem por que sair de lá, certo? Ele não tem por que sair da faixa dele. Então, tudo isso você consegue observar se você estiver já na outra faixa, ou seja, do lado da faixa do caminhão. Aí, se você vê que ele não mexeu a roda, que ele continua reto, não tem ninguém na frente dele para que ele precise sair, aí você acelera e passa. Essa é a regra mais importante para a ultrapassagem, gente. Se vocês obedecerem isso, vocês podem ter certeza que vocês nunca vão ter surpresa. Vai ser sempre muito seguro ultrapassar, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui que fizeram. Está respondido aí, quem foi que perguntou? Vanilda, né? Foi.
Tá respondido? Deu para entender direitinho? Tá. Ótimo, maravilhoso. Perfeito. Do sapato também, né? Você entendeu também, né? Também, com certeza. Maravilha. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Também não ouço nada. Diz que meu microfone está desativado. Exatamente, Marisa, está desativado. Deixa eu ver as perguntas aqui. Sim, na hora de parar. Gente, hora de parar também é uma das coisas mais importantes. Para vocês terem uma ideia, quando eu dou aula prática, dou aula de treinamento presencial, a primeira aula é para sair e parar. A pessoa tem que aprender a sair com o carro e parar o carro. Se você não consegue parar o carro, você não sabe dirigir. Porque parar é tão importante quanto sair. Ou a mais até, na verdade, né? Porque se você não consegue parar, você bate, não é? E a maioria, presta atenção, a maioria, a grande porcentagem da insegurança de vocês é em relação a não conseguir parar o carro. Eu piso no freio, piso na embreagem, como é que eu paro o carro? E eu estava justamente pensando essa semana sobre isso, sobre essa questão de parar, porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta, né? Então, olha, regra, anotem no seu caderninho, gente, anotem essas coisas que eu estou falando. Essa aula vai ficar gravada, vocês vão receber o link, vocês vão poder assistir várias vezes, tá bom? Para vocês entenderem. Anotem no seu caderno essas coisas que eu estou falando nas aulas ao vivo, porque elas são fundamentais, tá bom? Sempre, sabe o que é sempre? Sempre é diferente, completamente diferente de talvez, de vez em quando, é sempre o freio primeiro. Eu sei que muita gente na autoescola aprende errado, aprende a pisar na embreagem primeiro. O instrutor insiste que você tem que pisar na embreagem para o carro não morrer, mas é errado, tá? Se você pisa na embreagem primeiro, você libera o câmbio do motor, que eu ensinei a aula passada, né? Como é que faz para sair com o carro. Só um minutinho. Fugiu. Se você pisa na embreagem de primeiro, você libera a marcha do carro. E a marcha do carro é o freio mais importante que o carro tem. Então, sempre você vai pisar no freio primeiro. Mas de que forma você vai pisar no freio? Você vai meter o pé no freio? Não. O freio, ele é o seguinte, ele é alto e duro. Um exercício que eu aconselho vocês a fazerem também é pisar no freio e na embreagem junto, com o carro parado mesmo, tá? Não precisa ser com o carro ligado, não. Pode ser carro parado, desligado. Pisa na embreagem e no freio para vocês sentirem qual é a diferença dos dois. É uma diferença gigante, porque a embreagem ele é mole e vai até o final, e tem que ser sempre assim. Você sempre tem que pisar até o final na embreagem. E o freio, ele é alto e ele é duro. Tá? Você não consegue pisar de uma vez. E se você está andando com o carro, sei lá, a 40 por hora, por exemplo, você pisa de uma vez no freio, ele dá uma freada muito brusca. Então, o freio você tem que pisar mais de leve, certo? Então, você vai no freio primeiro, a maioria das vezes. Por exemplo, você vai parar no semáforo, tá? Aí você vem vindo, tá? Você está na terceira marcha, a 40 por hora, você viu a um quarteirão que o semáforo está fechando. Ou já fechou, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai tirar o pé do acelerador, encostar no freio sem pisar. Você só encosta no freio primeiro. Depois você pisa na embreagem até o final. E aí você vai controlando a pisada no freio aos poucos até o carro parar. Não pisa no freio de uma vez e nem pisa na embreagem antes. Certo? Então, essa forma de parar o carro vai te dar muito mais segurança por um outro motivo muito importante, que é, você não vai se atrapalhar com os pedais. Quanta gente já bateu o carro porque se atrapalhou com os pedais? E por que se atrapalha com os pedais? Porque fica nervosa, quer fazer em cima da hora e não sabe fazer, acaba se atrapalhando e bate, entendeu? Agora, se você faz isso, você está se antecipando. Tá? Por exemplo, você vem vindo na rua e você viu que o semáforo já ficou amarelo, quando você chegar na esquina, ele vai estar vermelho. Então, você já vai ter que ir parando o carro. Você já tira o pé do acelerador, ele já desacelera, já diminui a velocidade
e aí você consegue fazer uma parada muito suave, entendeu? A mais suave possível, sem se apavorar, porque você já está com o pé no freio lá. Não tem como você se atrapalhar e tirar do freio e pisar no acelerador de novo. Não existe isso. Se você já se antecipou, já encostou no freio, o seu cérebro já vai entender que você tem que parar. Você não vai voltar para o acelerador. E isso evita que você fique nervosa na hora de decidir onde você vai pisar primeiro. Essa é uma das maiores causas da insegurança, e eu garanto para vocês, 95% da insegurança das pessoas é não saber parar corretamente, tá? E, obviamente, também uma grande porcentagem de cometer alguma batida, né, algum acidentezinho, por conta do nervosismo na hora de fazer isso, porque não está preparada para fazer, tá bom? Então, sempre, 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 o freio primeiro. Tá? Mesmo que você não pise no freio de uma vez, mas você vai estar com o pé nele primeiro. Quanto maior a velocidade, mais você vai usar o freio antes de pisar na embreagem. Se você está de primeira ou segunda, você vai encostar no freio, logo em seguida você tem que pisar na embreagem, porque ele está muito devagar. Se você está de terceira, você já vai ter que dar um toquezinho no freio para ele diminuir, antes de pisar na embreagem. Porque a hora que vocês começarem a dirigir, vocês vão perceber que a hora que você pisa na embreagem, por exemplo, de terceira para cima, o carro fica mais rápido do que ele diminui a velocidade. É o contrário, porque você justamente está soltando a marcha do carro. Então, quanto maior a velocidade, mais você vai usar o freio antes de pisar na embreagem. Quarta marcha, quinta marcha, você vai frear muito antes de pisar na embreagem. Então, mas vocês vão sentindo isso conforme vocês vão progredindo nas marchas também. Vocês vão sentindo que o carro, que você precisa mais do freio do que quando a velocidade está menor, tá bom? Já emendando a questão da lombada, não precisa pôr primeira na lombada, não precisa. Eu tive uma aluna que ela tinha um trauma de lombada, porque o instrutor dela fazia ela parar na lombada e pôr primeiro. Isso é ridículo, isso não existe, tá? O que vocês vão fazer na lombada? Se tiver de segunda, por exemplo, só tira o pé do acelerador. Mais nada, mais nada. Alguém aqui anda com o pé na embreagem? Faz um eu assim, algum sinal aí para eu saber quem é que anda com o pé na embreagem. Porque tem gente que tem esse vício também, né? De andar com o pé na embreagem. Você, é outra coisa que você vai tirar também, querida. Pisou na embreagem, colocou a marcha, tira o pé e põe no chão. Entendeu? Embreagem não é descanso de pé, gente. Não é. E também não é a segurança do carro. Segurança do carro é freio. Freio é que para o carro. Tá? É isso que você tem que aprender o que cada pedal faz. Tá? Embreagem é para engatar e desengatar a marcha. Freio é para parar o carro, diminuir a velocidade e parar o carro, e é o mais importante que você tem que aprender. E o acelerador é para acelerar, ou seja, aumentar a velocidade e também dar força para o carro. Ele também dá força, tá? Então, nada de pé na embreagem o tempo inteiro. Isso faz mal, estraga o carro e é perigoso, ainda por cima. Então, se você tiver de segunda, você vai simplesmente tirar o pé do acelerador, mais nada, um pouquinho antes. O carro vai diminuir a velocidade o suficiente para passar na lombada. A menos que a lombada seja muito alta e muito curtinha. Aí você pode dar uma pisadinha de leve no freio, de leve, tá? Nada de parar o carro, só dar uma pisadinha. Você vai sentir, aos poucos você vai sentindo o quanto você precisa parar. Em terceira, aí já fica um pouquinho mais... você tem que fazer um pouquinho mais coisas, né? Que é exatamente frear um pouquinho e reduzir a marcha para segunda, tá? Que o ideal é passar em segunda na cidade. Em geral, as lombadas da cidade, elas são curtas e altas. Então, você tem que passar mais devagar. Já nas rodovias, elas são bem mais compridas, então você pode passar de terceira também de boa. Tira o pé do acelerador, se for o caso, dá uma freadinha de leve, porque, em geral, na rodovia, tem até a velocidade que você deve passar na lombada, que é 30 por hora. Então, se você tiver, por exemplo, a 50, você dá uma freadinha, dá aquela reduzida, já passa a 30 por hora. Se não, você tem que frear, pisar na embreagem e reduzir para segunda e passar em segunda. Nada de passar em primeira, em lombada, isso não existe, parar o carro por primeira. Outra coisa, não dá nem para você reduzir a marcha de segunda para primeira sem parar o carro. Então, você teria que parar o carro para colocar a primeira para conseguir passar. Não tem necessidade disso, tá bom?
Deixa eu ver mais perguntas aqui. O pessoal está doidinho lá que não consegue entrar, mas não posso fazer nada, né, gente? Senão a gente fica... Senão a gente fica aqui o tempo todo... Deixa eu ver aqui, vou tentar mais uma vez. Não é o temporal, aqui o céu está limpo e não está prestando o som. Deixa eu ver as outras perguntas. A Simone perguntou da lombada, né? Ah, sim, tem uma pergunta sobre o retrovisor. Parar no sinaleiro, eu já expliquei, né? Isso tanto faz no sinaleiro quanto nas esquinas, ou qualquer hora que você tiver que parar, é sempre o mesmo jeito, tá? Sempre o freio primeiro. Retrovisor. Manter a distância do carro da frente, já falei. Da lombada, já falei. Tá faltando só o retrovisor. Espaço na pista, também já falei. Retrovisor. O retrovisor, quando vocês entrarem no carro, por exemplo, quem compartilha o carro, outra pessoa vai usar o carro também, vai ter sempre que ajustar o espelho e o banco, né? Desculpa, se o carro for só seu, ele vai estar sempre do mesmo jeito. Agora, se outra pessoa usa o carro também, você vai ter que ficar arrumando sempre o espelho e o banco, tudo bem? Sem problema. Qual é a posição ideal do espelho? Você sentada confortavelmente, tá? Você não tem que se esticar, porque na hora que você estiver dirigindo, você simplesmente tem que olhar para o espelho e ele tem que estar posicionado, tá? Então, quando você for arrumar o espelho, fica relaxada, assim, você só tem que olhar e ver se está na posição correta, tá? O espelho de dentro, o retrovisor de dentro, ele tem que caber o vidro de trás certinho dentro dele, tá? Você tem que mexer o espelho até você enxergar o vidro de trás direitinho dentro dele. Ele cabe certinho lá dentro, tá bom? Os laterais, você vai posicionar da seguinte maneira. Você tem que ver apenas a parte da traseira do carro, tá? Por exemplo, se ele for 4 portas, você vê a maçaneta de trás, da porta de trás, por exemplo. Você não tem que ver a sua maçaneta. Ou seja, você não pode enxergar muito do seu carro. Você tem que enxergar apenas o suficiente para saber onde está a sua traseira, tá? E o restante, ou seja, a maior parte do espelho, você vai enxergar a rua, porque é a rua que interessa, né? A traseira a gente só tem que ficar sabendo onde ela está na hora que a gente dá uma ré, for estacionar, for tirar da garagem, aí você tem que saber onde está a traseira do carro. Então, a gente usa menos e precisa de menos visibilidade. A maior parte você vai enxergar a rua. Eu costumo dizer que você deixa assim os 2 dedos, aqui está o retrovisor, você deixa só uns 2 dedinhos aqui perto da porta, né, para você ver a lateral do carro, a traseira do carro, e o restante do espelho todo vendo a rua. A mesma coisa do outro lado, tá? Então, na hora que você entrar no carro, você tem que ajustar os espelhos, os 2. Você tem que ajustar os espelhos laterais com a maior visibilidade possível da rua, vendo só a traseira do carro. Uma coisa muito importante, quando vocês começarem a dirigir, quem está começando a dirigir, não vai conseguir ficar olhando todos os espelhos, tá? E não precisa, gente, não precisa, sabe? O curso ele é programado, ele é baseado no passo a passo. Você vai fazendo uma coisa de cada vez, até você conseguir fazer o conjunto todo. Então, muita gente se preocupa, eu não consigo ver os espelhos, eu não tenho noção de espaço, como é que eu vou fazer na rodovia se a pessoa nem consegue sair de primeira ainda? Uma coisa de cada vez, sabe? Os espelhos, vocês vão conseguir enxergar, né, em volta do carro, conforme vocês tiverem mais segurança, tiverem mais habilidade, já tiverem dirigindo mais, aí vocês vão para o trânsito, e aí vocês vão começar a prestar atenção naturalmente nas coisas, porque vocês vão soltando, né? Não fica naquela tensão, né, de dirigir. Então, vocês vão se soltando e vão conseguindo enxergar mais em volta do carro. Mas não se prendam nisso. Isso não é o mais importante, porque vai vir naturalmente, tá? O que vocês precisam realmente se focar? É em fazer o curso direitinho, treinar as lições conforme vêm os vídeos, tá? E ter a noção, né, ter em mente que vocês estão começando a dirigir, é como se vocês estivessem aprendendo pela primeira vez.
Tá? Não importa se você tem habilitação há 10, 15, 20, 30 anos. Se você nunca dirigiu, é a primeira vez. Entendeu? Então, haja como se fosse a primeira vez. Com calma, com humildade, vamos aprender, né? Uma coisa de cada vez, certo? E, nossa, tem gente me chamando aqui. Só um minutinho aqui. Não dá para atender. Então é isso, gente. Tenha calma, tá? Tenha paciência com vocês. Tem gente dando depoimentos lindos, vocês estão vendo lá no grupo, né? Quem está chegando e vendo gente já com muito sucesso. E o que isso faz de melhor é justamente trazer essa calma para vocês, essa tranquilidade, essa paz, sabe? Tirar essa confusão mental, tirar esse medo da mente. Ah, a Kátia conseguiu entrar. Kátia Margarida conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui. Simone entrou também. Sim, vou ver a gravação depois. Muito bem. Então é isso, gente. Eu respondi todas as perguntas. Agora, se vocês quiserem também falar mais, tem tempo para falar. Nós estamos às 9h30, vamos até às 10 horas. Quem quiser fazer comentário ou perguntar mais coisa, pode perguntar, tá bom? Fica à vontade. Olívia. Pode falar. A Vanilda. Oi, Vanilda. Está ouvindo? Estou te ouvindo. Quanto ao retrovisor, você falou sobre o retrovisor, eu queria ver, ao regular o retrovisor, me fala um pouco sobre o ponto cego. Eu já vi dizer que todos os carros têm um ponto cego, que aí a gente tem que ter o maior cuidado em uma moto. Às vezes a moto está passando e a gente está no ponto cego e não enxerga a moto. Me diz um pouco. Muito boa pergunta também, Vanilda. O ponto cego não é do retrovisor, o ponto cego é do carro. Tá? Todo carro tem ponto cego e tem carros que têm mais pontos cegos do que outros. O que é o ponto cego? É o ponto onde o retrovisor não pega, certo? E aí, o que acontece? Você tem que, muitas vezes, virar a cabeça para você ter certeza que você vai poder ultrapassar, por exemplo, você tem que dar uma viradinha de cabeça, assim. Não precisa ser muito também, porque a gente enxerga muito aqui, viu, gente? A gente enxerga mais de 180 graus. Então, você não precisa virar muito a cabeça para conseguir enxergar. Mas se você está olhando no retrovisor e você não está conseguindo enxergar se vem vindo moto ou não, na hora que você vai ultrapassar, que é só essa hora que você precisa, né? Aí você dá uma olhadinha do lado de fora também, entendeu? Porque o ponto cego, ele existe sim. E eu estava falando do caminhão, o caminhão, a carroceria dele inteirinha é ponto cego. Ele não te enxerga, não é que o caminhão vai para cima de você, é porque ele não está te vendo. Simplesmente, entendeu? E se você vai ultrapassar e ele não está te vendo, não tem o que fazer, porque ele vai te pegar. Porque não tem como ele voltar também, porque é muito grande. Entendeu? Então, esse cuidado é na hora de ultrapassar. Você não conseguiu enxergar, você está se sentindo insegura, porque você não sabe se vai dar para ir mesmo ou não, dá uma olhadinha do lado de fora. É muito comum a gente fazer isso também, tá? A gente olhar também, não só no retrovisor, mas olhar. Agora, não adianta você olhar no espelho retrovisor interno para ultrapassar, porque você só vai ver quem está atrás de você. Você não vai ver quem está passando do lado. Agora, eu sinto informar, e eu tenho que dizer isso, né? Lamentavelmente, que você vai tomar muito susto com moto, porque a gente toma mesmo, tá? Eles são muito rápidos, eles aparecem do nada. Eu já tomei todo tipo de susto, inclusive já me pediram até desculpa por algumas coisas. Um dia desse mesmo, eu estava dirigindo na Dutra e um motoqueiro fez uma manobra meio perigosa, tal. E aí ele me pediu, ele diminuiu a velocidade, inclusive, para me pedir desculpa. Isso acontece, tá? Então, não tem muito o que fazer, tá? Realmente fazer a sua parte, né? Fazer com a maior prudência possível, a maior precaução possível, e tá tudo certo, porque não vai acontecer acidente, tá, gente? Não vai. Essa coisa de acidente que a televisão. Quem aqui assiste televisão? Quem assiste muita televisão aqui? Mostra aí, fala eu aí, faz um sinal com a mão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aconselho vocês a pararem de ver noticiário. Não, eu não está mais mexendo aqui nas coisas. Porque o noticiário, ele
só traz coisas negativas. Só traz. Parece que toda hora está acontecendo um acidente horrível na esquina da sua casa, e não é verdade. Eu sempre faço essa pergunta para minhas alunas. Faz quanto tempo? Qual foi a última vez que vocês viram um acidente? Vocês viram, passaram na rua e viram um acidente? Eu praticamente não vejo, quase nenhum. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu vi um acidente. Mas na televisão parece que ele acontece a cada minuto. Então, para vocês que estão começando, não é bom ficar ouvindo essas coisas, porque além de ser mentira, sabe, porque não acontece, influencia vocês negativamente. Então, se acostumem a buscar, a nutrir, né? A encher o seu pensamento de coisas boas, sabe? A gente está passando vários vídeos aí, tem muita coisa boa para vocês se alimentarem. Não se alimente de notícias ruins. Ah, mas eu estou acostumada de ligar a televisão, deixar ela ligada lá, não estou nem ouvindo o que a televisão está falando. Você que pensa que você não está ouvindo. O seu inconsciente está guardando tudo. Tudo. Tá? E está alimentando esse medo que você já tem. Então, é mudança total de mente, gente. Mudança de mente, mudança de linguagem, mudança de comportamento. Se vocês querem mudar a história de vocês, a vida de vocês, a direção, tem que mudar tudo. Entendeu? Não é só comprar o curso e vir para a aula. É mudar, é fazer as coisas que tem que ser feito, entendeu? Para de assistir notícia ruim, elas não levam a nada. Ah, mas a gente precisa se informar. Se informar do quê? De um acidente que aconteceu lá em Goiás, lá no meio do mato, lá que você nem conhece as pessoas, e eles estão, como eu falei na live, né? Aqueles detalhes sórdidos, né? Eles contam com... Ah, o cara perdeu o dedo esfacelado, a cabeça... Eles contam nos mínimos detalhes. Para que te interessa saber disso? Para quê, gente? Tudo bem saber que aconteceu alguma coisa no mundo, como aconteceu um dia desse, né? Uma explosão. Tudo bem, gente, fica sabendo. A gente pede, né? Ora, envia paz, amor para as pessoas. Mas ficar ouvindo notícia ruim, para quê? Para quê? Só para alimentar o medo de vocês. Certo? Então, por favor, comece a pensar sobre isso. E é um conselho, ó, faz muitos anos que eu não assisto TV, conheço muita gente que não assiste e está vivendo muito melhor do que quem está assistindo, tá? Porque a televisão, infelizmente, ela está a serviço do medo. Está a serviço do medo, literalmente, gente. Isso é uma... Anotem isso também, que isso é a coisa mais verdadeira que eu posso dizer para vocês. A televisão está a serviço do medo, tá bom? Se vocês querem se libertar do medo, saiam da televisão. Assistam programas que elevem a sua vibração, né? Que tragam energia boa, de paz, de amor, de confiança, etc. Tá bom? Mais alguém quer falar, gente? Abre o microfone aí, que eu fechei o microfone de quase todo mundo, porque estava muito barulho. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar? Aproveita, ainda temos uns minutos. Lembrando que vai ficar gravada, né? Que vocês podem assistir depois, né? Muita gente com dificuldade de assistir, tá sem som, sem imagem, mas vai dar para assistir depois, com calma também. Ninguém quer fazer pergunta ou ninguém está conseguindo soltar o microfone? Alguém mais quer fazer? Estão me ouvindo, gente? Josemara, Rosângela. Oi. Pode falar. Oi, oi. Oi, oi. Quem quer falar? Faz ideia o quanto ela deve estar sofrendo. Ninguém mais quer falar? Gente, pode escrever também, viu, no chat. Eu também leio a pergunta aqui. Se alguém quiser escrever... Não sei se é o aplicativo. Eu estou ouvindo alguém falar aí. Era a Simone que está falando? Kátia, está me ouvindo, Kátia? Você fez as perguntas lá? Eu estou. Ah, sim. Você chegou a ouvir a pergunta ou você entrou depois? Você tirou o som. Ah, agora voltou. Eu consegui pegar as respostas.
Conseguiu? Legal. Consegui. Muito obrigada. Ah, imagina, é um prazer. Ô, Rô, você está com a mão levantada, é isso? Quer fazer pergunta? Rô, tá me ouvindo? Oi. Você levantou a mão? Não, encostei. Ninguém mais tem pergunta, gente? Pode encerrar já? Hein? Quem quiser fazer pergunta. Oi, pode falar. A Vanilda fala muito. Fala, Vanilda. Ninguém quer falar, só você e eu. Vamos falar. Não tem problema, não. Deixa eu te perguntar. Uma informação. Para eu renovar a minha carteira de habilitação, eu vou fazer uma outra prova escrita? Vou fazer prova de volante ou como que vai ser? Você sabe me informar? Não, querida, graças a Deus é um dia só na vida da gente, esse dia horroroso, só um. Você só vai... Só o exame de vista? Só o de vista e o motor, né? Em algumas cidades tem o exame motor, que é fazer assim com a mão, né? Um exame médico. É exame médico que você vai fazer só. Ah, tá. Graças a Deus, nunca mais a gente faz esse exame horroroso. Nunca mais. Tá bom. Obrigada. Imagina, é um prazer. Mais alguém quer perguntar? Marina, não quer perguntar nada, não, Marina? Você que está com voz e imagem aí, fala aí. Porque só tá, acho que nós três aqui, com voz e imagem aqui. Tá difícil. Mortes por Covid-19 em 24 horas. É o segundo. Oi, Margarete, agora ligou a câmera e fechou o som. Fala, Marina, fala, pode falar. É assim, ó. No caso, que nem você falou sobre o freio, eu fiquei em dúvida. Sim, pode falar. Porque, assim, na hora que a gente tá dirigindo, que nem eu mesmo, toda vez que eu vou parar, ele faz aquele... Normal. Aquele ranco. Normal. Todo carro faz. Eu já tentei não fazer e não é possível. Aí falam que é porque eu fiz errado. Não. Eu já tentei parar o carro sem absolutamente tranco nenhum. Não existe isso. Não é possível. Não, né? Não é. Sempre vai ter... normal. Sempre vai ter um... Quanto mais suave você parar, menor o tranco. Mas ele sempre vai existir. Sim, sempre vai ter aquele impacto. Sempre vai ter, tá? Eu já tentei... Porque é assim, como eu falei, eu vou diminuindo a velocidade... Para você ter uma ideia, o freio do carro, para mim, dura uma vida, né? Porque eu quase não gasto freio. Mas você não para o carro? Paro. Mas eu gasto menos, porque eu já vou diminuindo a velocidade bem antes. Se eu estou vendo que está parado o trânsito, que vai fechar o semáforo, eu já vou diminuindo, já tiro o pé do acelerador bem antes, entendeu? E aí eu exijo muito menos do freio. Então, meus freios duram muito tempo. E tem mais durabilidade. Acho que com quase 4 anos de uso do meu carro, eu fui trocar. Caramba! Porque tem gente que faz assim, tem gente que acelera, vai acelerando, aí chega na hora, pum, dá aquela freada, aí você gasta mais. Só que se você já vai desacelerando antes, você vai ver que você vai dar uma pisadinha de leve no freio, porque ele já diminuiu, ele vai caindo a velocidade. Porque o acelerador, eu até, não sei se eu tenho um vídeo falando sobre isso, que eu acho que eu falei no vídeo, que o acelerador seria o quarto freio, né? Que na verdade, ele não freia, mas ele desacelera. Você diminui, você tira o pé do acelerador, ele já diminui a velocidade. Às vezes você não precisa frear. Às vezes você só precisa tirar o pé do acelerador. Só tirar o pé do se você acelerador. Segunda, por exemplo, e vai passar numa lombada, você não precisa frear. Você só tira o pé do acelerador, ele já cai a velocidade. Certo. Então, você não precisa gastar muito o seu freio se você dirige dessa maneira preventiva, né? Eu chamo de se antecipar. Você está sempre olhando, é uma outra regra, né? Você não precisa olhar a frente do carro. Tem gente que fala assim, eu não consigo enxergar a frente do carro, e nem tem que enxergar. Para que você vai enxergar a frente do seu carro? Você tem que enxergar o que está na sua frente. E quanto mais na frente você enxergar, melhor. Porque aí você consegue tomar uma decisão muito mais calmamente, com mais consciência, não é?
mais assertiva, porque você já está, opa, tá um carro passando na minha, entrando lá na frente, você já se prepara para fazer alguma coisa. O grande problema, gente, é você agir no impulso. No trânsito, na direção, você não age no impulso, você age racionalmente, sempre pensando no que você vai fazer. E para isso você mantém distância, você antecipa, né? Você já está vendo o que está acontecendo lá na frente para você conseguir tomar as decisões corretas, entendeu? Se tiver que parar, se tiver que reduzir marcha. A questão da marcha, eu sempre falo, gente, treina com o carro parado. O jeito mais certo de treinar marcha para quem está começando é com o carro parado, porque você não está se preocupando com outra coisa. Você tem que decorar a posição da marcha. Marcha é decoreba, decorou, você nunca mais esquece. Porque na hora que você está dirigindo, não tem como você pensar onde está a marcha. Por exemplo, não tem problema nenhum, falei aula passada, vou falar sempre, não tem problema nenhum de você olhar para o câmbio, mas a gente olha 1 segundo. Você não pode ficar procurando marcha na hora. Se você procurar marcha, você vai errar, porque vai acontecer alguma coisa, porque você vai tirar a sua atenção da frente. Ao passo que se você treinou, decorou a marcha, né, com o carro parado, você pode até olhar para saber se ele está em primeira, segunda, terceira, quarta, saber onde está a marcha, mas você vai saber que está naquela marcha, entendeu? Não procurar, é diferente. Olhar a marcha é diferente de procurar a marcha. Tá? Então, tudo isso é preventivo, sabe? É preventivo. Isso é direção preventiva. Isso é direção defensiva. É você se antecipar, é você tomar os devidos cuidados para quando você estiver no trânsito, você fazer com calma, com tranquilidade e mais assertivo possível. Vai errar? Fala para mim, vai errar? Sim ou não? Vai errar? Hã? Bom, né? Ótimo. Todo mundo vai errar. E vai acertar também? Também. Também. É isso aí. Com certeza. Certo? Errar e acertar. É isso aí. Quem mais quer falar? Quer falar, Ana Simar? Está conseguindo falar já? Rô, quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Não. Mais alguma pergunta? Aproveita, Valdina. Aproveita que a gente está com mais 20 minutos, ainda tem 20 minutos. Pode perguntar à vontade. Nunca. Ou só quem deseja ter um filho? Alguém mais quer fazer pergunta? A Esther ficou 9 meses com a menina na barriga. Alguém mais? Ninguém mais. Bom, então é isso, gente. Vamos encerrar, né? Que não tem mais pergunta. O vídeo vai estar amanhã, o link dessa aula lá no grupo. Eu faço o seguinte, isso aqui está sendo gravado, aí eu vou subir para o meu canal do YouTube, vou editar, né, tirar essa parte aí. Se bem que hoje eu esperei bastante gente entrar, então quase não tem essa demora, né? Aí eu subo no YouTube com o vídeo não listado. O que significa? Que só quem tem o link é que vai assistir. Ele não fica um vídeo público, tá bom? Ele é um vídeo do curso, né? Um vídeo das alunas. Então, ele não fica público. Então, só vê quem tem o link. Então, amanhã eu coloco o link no grupo e aí vocês podem assistir à vontade. Tá bom? Kátia, quer falar alguma coisa? Não. Então, eu vou agradecer a presença de vocês, vou agradecer a confiança, o carinho, todas as mensagens que eu tenho recebido. Eu estou muito feliz, demais da conta mesmo de vocês estarem absorvendo, estarem recebendo isso que eu preparei para vocês. Que realmente, quando eu fiz esse curso, foi o ano passado, eu fiz pensando nas pessoas que eu não poderia dar aula, né, que estão longe, mas que eu posso ajudar, não só com as dicas, né? Porque, claro, são muito importantes, mas principalmente com a minha energia, né? Com o meu amor, com a minha vontade de ver vocês todas dirigindo, tá? Isso é o mais importante. E eu tenho certeza que vocês sentem isso no curso, né? Como alguém colocou, não me lembro quem foi que colocou isso hoje. Eu faço questão de que vocês entendam que dirigir é algo prazeroso, que não precisa se apavorar, que é uma coisa tranquila.
E quanto mais vocês estiverem felizes, quanto mais vocês amarem o carro, quanto mais tranquila vocês estiverem, mais prazerosa vai ser a experiência de dirigir, tá bom? Então, eu vejo vocês semana que vem, do meu coração para o seu coração. Eu desejo que o seu sonho se realize. Grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.